Olá, tudo bem? Pessoal, eu achei importante dar uma revisada em verbos, tá? Então vamos lá. Revisando a gramática. Verbos. O que são verbos? Verbos são palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, que é o presente, o pretérito, o futuro, né? Como uma ação, estado, um processo ou um fenômeno. Então, que seria comer, fazer, estar, chover, né? Os fenômenos da natureza. Os verbos flexionam-se em número, singular e plural, pessoa, que nós vamos ver logo abaixo, ó, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, o modo, né? Como seria, o modo ele indica as maneiras como os verbos se expressam, se é certeza, se é dúvida, se é uma ordem. Nós vamos ver tudo isso mais para baixo em detalhes, tá? O tempo eu já falei que é o presente, pretérito e futuro, e as vozes verbais, que é a voz passiva, ativa, reflexiva, né? Que seria a maneira com que a ação é apresentada em relação ao sujeito. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Tá. Professora, mas eu não sei achar verbo na frase. Então vamos lá. O lápis caiu no chão. O que eu faço para eu saber o que é o verbo? Eu conjugo as palavras. Por exemplo, lápis. Eu posso pôr ontem ou amanhã. Ontem eu lapisei. Não tem como conjugar, tá vendo? Eu lápis, tu lápis. Não tem como. Não tem como, né? Então, não tem como conjugar. Então, lápis não é verbo. Chão. O lápis caiu no chão. Chão. Ontem eu chão, amanhã eu chão. Não tem como, né? O lápis caiu no chão. Cair. Eu caí, tu caístes. Olha só, já dá para conjugar. Ontem eu caí, amanhã eu cairei, tá? Agora vamos pensar no fenômeno da natureza. Amanheceu cedo. Então, amanhecer. Ontem amanheceu cedo, amanhã amanhecerá cedo. Agora, amanhã, que é o nome daquele período, amanhã está linda, já não é verbo. Vamos lembrar. Olha o a, o artigo, né? Mostrando que é um substantivo. Amanhã é o nome daquele período. Amanhã está linda. Então, o verbo é estar, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Mas aos poucos a gente vai vendo com mais detalhes, fica mais fácil, tá? Então, pessoas verbais, que são as pessoas do discurso. Primeira pessoa é quem fala, tá? No singular, eu. No plural, nós. Segunda pessoa, com quem se fala? No singular, tu. No plural, vós. Terceira pessoa, de quem se fala? Ele ou ela, eles ou elas. Tá. Então, agora vamos para os tempos verbais, que são presente, pretérito e futuro. O presente, ele expressa o fato atual. No momento da fala, eu estudo no Galo, eu leciono no Galo, eu gosto do Galo. Pretérito. Ocorre antes do momento da fala, tá? Então já aconteceu. Quer seja um segundo, um milésimo de segundo, um ano, 10 anos, é o pretérito, tá? Já foi. Agora, vamos ver que o pretérito, ele se divide em imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Pretérito imperfeito, ele expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Eu estudava as lições quando eu fui interrompido, tá? No caso, quando eu fui interrompida, né? Mas aqui, ele estudava as lições quando foi interrompido. Agora, olha, eu costumo ver a terminação, pessoal. Olha a terminação aqui, ó. Isso me ajuda, tá? Então, quando eu vejo a terminação aqui, ó, estudava, falava. Então, eu vejo que ele é pretérito imperfeito. Isso me ajuda, tá? Agora, vamos para o pretérito perfeito.
expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual, que foi totalmente terminado. Então, vejam bem, o imperfeito, ele não foi concluído completamente. Mas o perfeito, ele foi totalmente terminado. Eu estudei as lições ontem. Ele estudou, tá? Então, olha só, eu consigo perceber que a ação terminou. Eu estudei. Ele estudou. Nós estudamos, tá? Olha só, tá totalmente terminado. Aqui não, ó. Não tá terminado. Ele estudava a lição quando ele foi interrompido, tá bom? Pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido antes do outro fato já terminado. Esse pretérito mais que perfeito, pessoal, quase não se usa mais. Tá mais em desuso. A gente vê nas literaturas, nos contos, principalmente os mais antigos. Mas a gente não, normalmente a gente não fala, a gente não usa na fala, né? Mas eu presto atenção aqui, ó, na terminação também, aqui me ajuda, ó. Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. Então, estudara, passou. Agora, se tivesse o acento aqui, ó, daí não dava aqui, né? Ele estudará as lições. É futuro, ele estudará. Então, sem o acento, é passado. É o pretérito mais perfeito. Ele estudara as lições quando os amigos chegaram. Tá? Então, eu olho essa terminação e me ajuda. Mas dificilmente na fala se usa, né? Futuro ocorrerá depois do momento da fala. Pode ser 1/1000 de segundo depois. 10 anos depois. Futuro é depois, ocorrerá depois do momento da fala. Agora, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Tem essas duas subdivisões no futuro, tá? Então, o futuro do presente. Ele enuncia, ele expressa um fato que deve ocorrer num tempo posterior com relação ao tempo atual, tá? Então, vai acontecer ainda, né? Poderia ocorrer, vai acontecer ainda. Então, deve ocorrer num tempo posterior, quer dizer, depois deve ocorrer. Mas, falando em futuro do pretérito, aí ele fala assim, ó, ele expressa um fato futuro em relação ao momento passado. Se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Então, ele é um fato que deveria ocorrer, mas que não ocorreu, tá? Que não ocorrerá. Pro, é muita informação, não estou absorvendo. Não, mas espera aí, nos exercícios daí vocês conseguem absorver melhor isso, né? Modos verbais. As indicações de certeza, dúvida e ordem são determinadas pelos modos verbais. O modo indicativo, ele exprime um fato certo, uma certeza. Eu caminho todas as manhãs. Acontece isso, tá? Caminhei ontem à noite, aconteceu isso. Caminharei sábado à tarde, então acontecerá. Ou não caminho durante as manhãs. Mas é uma certeza, né? É um fato certo. Então, indicativo é o fato certo. Modo subjuntivo. Ele exprime um fato possível, duvidoso, hipotético, tá? Espero que chova durante toda a noite. Eu espero. É um desejo que eu tenho presente, né? Se chovesse, as plantas estariam regadas. É uma hipótese passada. Quando chover, o caso estará resolvido. Uma possibilidade futura. Modo imperativo. Ele exprime uma ordem, um conselho, um pedido. Pode ser de forma afirmativa ou de forma negativa. Ajude a senhora a atravessar a rua. Eu estou fazendo um pedido, né?
ou dando uma ordem, dependendo da minha entonação, né? Não ajude aqueles malandros. Então, imperativo negativo, olha lá, não ajude. Então, as formas verbais, indicativo é certeza. Subjuntivo é dúvida. Imperativo é uma ordem. Vamos pensar assim, tá? Para ficar mais fácil. Nós temos também as formas nominais dos verbos. O infinitivo é andar. É o verbo não conjugado, tá? O gerúndio, a forma do gerúndio, olha só aqui, ó. Está acontecendo. Andando. Particípio. Já aconteceu, andado, tá? Então, as formas nominais. Aqui eu não posso conjugar, olha a terminação ar, sem conjugação, o verbo andar. O verbo andar no gerúndio andando, quer dizer, está no momento ali acontecendo, né, a ação. E andado já aconteceu a ação, tá? Que é o particípio. Agora nós vamos ver as vozes verbais. Voz é a maneira como se apresenta a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito. São 3 as vozes verbais. Ativa, o sujeito é o agente da ação verbal, ou seja, é ele quem pratica a ação. Vamos lembrar que nós tivemos já a aula de sujeito, tá? Só vocês consultarem lá, se vocês tiverem dúvida, que tá lá tudo explicadinho lá. Então, vamos ver a voz ativa do verbo. O menino quebrou a vidraça do vizinho. Qual é o verbo? Quebrar, né? Aqui, ó. Então, o menino quebrou. O verbo está na voz ativa. Por que o verbo está na voz ativa? Porque o sujeito ele foi agente, foi o sujeito que fez, que praticou a ação. É o sujeito agente, o sujeito que agiu, né? O menino quebrou a vidraça do vizinho. Passiva. A pessoa passiva não é aquela que aceita tudo, que recebe tudo assim de uma maneira pacífica. Então vamos pensar na voz ativa. Não, desculpa, a voz passiva. Voz passiva é o sujeito é paciente, ou seja, ele recebe, ele sofre a ação expressa pelo verbo. A vidraça do vizinho foi quebrada pelo menino. Então, olha só, o sujeito aqui, ó, na outra o menino era o sujeito. Quem quebrou a vidraça? O menino. Aqui, quem foi quebrada pelo menino? A vidraça do vizinho. Então, o sujeito é aqui, ó, a vidraça do vizinho. Então, o sujeito é paciente. O verbo está na voz passiva. Vamos retomar isso aí, ó. Vamos retomar o sujeito. Lembre-se que lá no sujeito, eu pergunto quem ou o que antes do verbo. Quem quebrou a vidraça? O menino. Então, o menino é o sujeito. Aqui, quem foi quebrada pelo menino? A vidraça. Lembraram do sujeito? Tá, então, sujeito praticou a ação, o verbo está na voz ativa. O sujeito recebeu a ação, ele sofreu a ação, voz passiva. Quando o sujeito faz a ação, nós chamamos de sujeito agente, quando ele pratica a ação, o verbo na voz ativa. Quando o sujeito ele recebe a ação, o sujeito é paciente. Então, o verbo está na voz passiva. Agora tem a reflexiva. O sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação verbal, isto é, pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Então, vamos lembrar aqui de novo do sujeito? Quem machucou-se? O menino. Então, o menino é o sujeito, tá? Mas olha só, olha o verbo. Olha como ele está aqui, como ele se apresenta aqui. O menino machucou-se. Então, o menino, tanto ele praticou a ação, quanto ele recebeu a ação. Eu penteei-me. Tanto eu fiz a ação de pentear o meu cabelo, como eu recebi a ação de estar sendo penteada por mim, né? Ficou claro, gente?
Então, uma observação: quando o verbo está no plural, a voz reflexiva pode indicar reciprocidade de ação. Recíproco, né? Um faz e recebe do outro também. Faz e recebe, né? Os alunos abraçaram-se. Então, a voz reflexiva aqui é recíproca, tá? Então, um abraçou o outro. Os alunos abraçaram-se. Então, pessoal, agora nós vamos fazer os exercícios que vai ajudar na fixação dos conhecimentos adquiridos até aqui, né? Nas frases a seguir, identifique os verbos e o tempo em que foram empregados, tá? Então, vamos lá. Identificar o verbo é anotar, mostrar de alguma maneira. Como que eu acho mesmo? Eu conjugo a palavra, coloco no passado, no futuro, né? Então, pescadores não dá, não tem como conjugar pescadores, não dá peixe, não dá fresquinho, mas chegar dá. Ontem eu cheguei, amanhã chegarei. Ó, trazer. Ontem eu trouxe, amanhã trarei. Então, já identifiquei dois verbos, olha lá. Eu já anotei que isso aqui é verbo, então eu identifiquei. Pedia para identificar e pedia para colocar, né, que tempo é que foram empregados. Então, os pescadores chegam e trazem peixe fresquinho. Então, é no momento da fala. Portanto, é presente. Certo. O menino sonhava enquanto o professor falava. Olha aqui, ó. Sonhava e falava. Ó, aquela parte que eu falei para vocês, ó. Pela finalização, pela desinência verbal, eu já consigo lembrar de um detalhe, que é pretérito, e essa terminação do verbo, eu me lembro que a ação não está concluída, portanto, é pretérito imperfeito. Se fosse falei, era perfeito. Se fosse sonhei, era perfeito, mas é sonhava enquanto o professor falava, então é imperfeito. Adoro filmes de suspense. Eu adoro filme de suspense, né? O sujeito aqui é desinencial, né? Então, adoro filme de suspense. Já identifiquei aqui o verbo e ele está no presente, certo? Próximo. Eles não leram os projetos. Aqui, ó o verbo ler, tá? Eles não leram. Então, foi no pretérito. Passou. Eles não leram. Tá? Então, seria o pretérito perfeito. Vou ao cinema. Eu vou. Futuro. Do presente. Vamos lá aqui. Presente. Ficaram atentos. Então, eles ficaram atentos, né? Então, é pretérito perfeito. Pessoal, mais um detalhe aqui, ó. Se fosse ficarão... Desculpa aí a bagunça, ó. Opa, desculpa aí, peraí, vamos lá. Ficaram, eu queria explicar isso para vocês. Se fosse assim, ó, ficarão é futuro. Agora, assim, ó, ficaram, pretérito, tá? Próximo. Deixa eu voltar numa partinha com vocês. Só aqui não tá pedindo modo, mas vamos lembrar que modo, se for, modo pode ser o imperativo de ordem, o subjuntivo de dúvida e o indicativo de certeza. Então, aqui, ó, os pescadores chegam e trazem peixe fresquinho.
Ele está no indicativo. O menino sonhava enquanto o professor falava em indicativo. Esse também, todos aqui. Mas se fosse aqui um exemplo, ó, fiquem atentos. Não seria uma ordem? Seria imperativo, tá? Ou não converse, imperativo. Agora o segundo. Identifique os verbos das frases abaixo. Observe que estão no presente do indicativo. Passe-os para o pretérito imperfeito. Ai, qual que é o pretérito imperfeito mesmo? Ah, já sei. É aquele com a desinência terminada em ava que a professora falou, tá? Então, me ajuda a lembrar, né? Pretérito imperfeito. A ação não foi concluída. No circuito turístico de Piracicaba, desponta, presente. Então, ele fica despontava. Lógico que não é 100% esse ava. Por exemplo, o verbo comer. Comia, tá? Mas a maioria dá pra gente gravar assim, tá? Pensando nesse sentido, nessa finalização e que a ação não foi concluída. Ela empresta parte de sua paisagem para compor cartões postais da cidade. Tem que compor. Não, mas aqui como a gente tá vendo tempo, a gente não vai se preocupar com isso agora, tá? Porque isso aqui não tá conjugado. Então não tem tempo nenhum, ele tá na forma nominal, no infinitivo. Vamos esquecer. Agora nós estamos vendo só. Nós estamos vendo que o verbo está no presente e eu tenho que passar para o pretérito imperfeito. Ele empresta partes de sua paisagem para compor cartões postais da cidade. Ele emprestava, tá? Representa um grande orgulho para os piracicabanos. Então, nós estamos falando da Rua do Porto, né? Ela representa um grande orgulho para os piracicabanos, que seria que ela, né? Então, fica representava. Próximo. O rio de Piracicaba completa toda essa paisagem exuberante. Então, nós estamos falando do circuito turístico, né, da Rua do Porto, e agora eu falo para vocês que o rio completa toda essa paisagem. Mas, do presente, eu tenho que passar para o pretérito imperfeito. Passado não concluído. Ok? Próximo. Terceiro e último. Informe se a ação verbal destacada está na voz ativa, passiva ou reflexiva. Então, lá não está pedindo para indicar o verbo. Mas, lembrando que eu não consigo, se eu não achar o verbo, identificar, né? Se ele está na voz ativa, passiva ou reflexiva. Então, olha só, uma locução verbal. Dois verbos juntos, uma locução. Dois ou mais, né? Então, quem foram derrubadas pelo vento? Eu tenho que achar o sujeito para saber se ele é agente, se ele é paciente, né? Quem foram derrubados pelo vento? As casas. Então, esse verbo está na voz passiva, porque o sujeito, ele recebeu a ação. As casas, elas foram derrubadas pelo vento. Próximo. A geada queimou a plantação. Quem queimou a plantação? A geada. Então, esse verbo, ele está na voz ativa, porque o sujeito, a geada, praticou a ação, queimou a plantação. Nós derrotamos os inimigos. Vou mudar um pouquinho de cor aqui. O verbo, nós derrubamos, nós derrotamos os inimigos. Então, aqui, nós praticamos, o sujeito praticou a ação, voz ativa. Próxima. A pobre senhora queimou-se, tá? Se eu tivesse colocado aqui, a pobre senhora queimou a roupa que estava passando, então
ela tinha praticado a ação, mas aqui ela queimou-se. Ela tanto praticou como ela recebeu. Ela se queimou. Aqui, ó. Então, se ela praticou e ela recebeu, o verbo está na voz reflexiva, certo? Essa matéria será explicada pela professora, certo? Então, é, a matéria, ela vai sofrer a ação. Então, ela não praticou, ela vai receber voz passiva. Isso. Continuando. Gabriela olhou-se no espelho. Ó, ela tanto praticou a ação de olhar, como ela é, recebeu, né, a ação. Então, aqui o verbo está na voz reflexiva. Isso. Encontrei-a na boate, tá? Eu fui até a boate, encontrei uma amiga. Então, eu encontrei a minha amiga na boate. Então, vou identificar o verbo. Aqui é o verbo, ó. Então, eu pratiquei a ação de encontrar minha amiga. Voz ativa. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Um abraço a todos.